anos, que começa em 2007, em 2014, 2015, 2016, 2017. Poxa, mas o seu governo termina em 2016, o Júnior está com muita pretensão de ficar até 2017. Não. As políticas públicas necessitam de ter continuidade. A saúde não pode parar, a assistência social não pode parar, a educação não pode parar, obras, a Secretaria de Fazenda, de Administração, e justamente para que não haja uma vacância, uma lacuna legal, é necessário que os instrumentos de planejamento orçamentário passem para o próximo ano. E aí sim o outro governo vai chegar com um instrumento norteador para também não chegar do zero. Então nós damos início ao PPA, fazendo uma breve reflexão, e eu vou acelerar um pouco a apresentação, porque o mais importante aqui não é a apresentação didática, é ouvir vocês, mas dar uma reflexão sobre a política tributária brasileira. Na verdade, por que o bumbo está batendo agora nas ruas? Porque nós não aguentamos mais e somos solidários e entendemos que cada vez que passa 4 meses de trabalho, do nosso trabalho para sustentar as políticas públicas, através dos nossos impostos. E a grande parte desses impostos ficam na União e são repassados para os estados e para os municípios, uma parte muito pequena desse ponto tributário. Isso faz com que, onde efetivamente as grandes políticas públicas são desenvolvidas, que são no âmbito dos municípios, a gente vê o prefeito, sai prefeito, entra prefeito, vai em Brasília choramingar recursos que são concentrados na mão da União. Isso faz com que realmente os municípios tenham bastante dificuldade. E a gente tem uma falsa crença generalizada de que o poder público tudo pode. Não, o poder público só pode executar o que a lei manda. E a lei hoje, cada dia mais, está engessando os administradores públicos, e para o bem, graças a Deus, para que não haja mal feito, para que não haja falta de planejamento na execução das políticas públicas, para que a gente zere com os recursos que a gente no dia a dia paga, através dos impostos, do feijão, do arroz. Bom, então por que a gente tem que planejar? O planejamento é o contrário, totalmente contrário do improviso, né? Quando nós temos uma administração pública que se paute pela ausência de planejamento, normalmente nós estamos nela para apagar incêndio. Olha, acabou lá a gás, vamos comprar. Acabou o pneu do carro, furou, mas compra pneu. E nós não podemos fazer isso uma rotina, porque nós temos que ter planejamento, porque nós temos todo um arcabouço jurídico e administrativo por trás, que faz com que os administradores públicos que não prezem, não pautem pelo planejamento, tenham dificuldades na execução das políticas públicas. Planeja para estabelecer prioridades, porque dentro do elenco de necessidades que todos os municípios têm, e o nosso de Riacima não é diferente, uma das grandes dificuldades nossas, enquanto gestores, é definirmos prioridades. Por quê? Se eu ganho R$1.000, eu não tenho como ter um carro do ano, menino estudando em escola particular, aula de inglês, aula de judô, vir para cá comer filé mignon todo dia, porque não vai dar. E nisso aí nós temos, muitas vezes, de maneira solitária, escolhemos o que é menos ruim, vamos dizer assim, né? O que a gente vai... Onde é que nós vamos errar menos? Porque os recursos não são limitados, não são elásticos. Otimizar os recursos, muitas vezes a gente depara com situações onde permeia uma determinada política pública por várias secretarias. Se uma secretaria está fazendo a mesma coisa que a outra, por que não nos darmos as mãos? Otimizarmos o recurso em vez de entendermos que o poder público tudo pode, não pode tudo, caminhar com a sociedade civil organizada, estabelecer convênios, fazer com que as políticas públicas sejam integradas com outros entes, não só da federação, do Estado, como também da sociedade civil. Programar no tempo e espaço, é o que nós estamos fazendo aqui hoje para 4 anos, definir como se alcançar os objetivos estabelecidos e pretendidos, né? Por exemplo, hoje no PPA, a pergunta básica que cada gestor deve fazer, cada um de nós, é o seguinte: o que é a cidade que a gente sonha para daqui a 4 anos? Eu vou sonhar com o quê? Com uma arrecadação tributária mais eficiente, mais justa? Eu vou sonhar com uma unidade de saúde que funcione 24 horas a contento? Eu vou sonhar com recursos humanos, com concurso público? Eu vou sonhar com uma educação integral? Eu vou sonhar com uma quadra, um ginásio, um poliesportivo? Enfim, qual é o nosso sonho? Uma sociedade sem violência? Isso aí passa por todas as partes, todas as pastas.
e estabelecer atribuições e responsabilidades, obviamente, quem é a pessoa que vai, qual é o setor que a gente não deve canalizar o fluxo do processo para as pessoas e sim para os setores. Qual é o setor responsável para se executar determinada política pública que está no PPA? Tem que ser nominado ali, ó, é a Secretaria Municipal de Saúde, diferente de seu Leonardo. É o setor. Definir responsabilidades, que hoje em dia, né, tudo tem um responsável legal, as pessoas assinam, as pessoas ordenam despesa, as pessoas promovem um ato administrativo juridicamente perfeito, se Deus quiser, né, doutor Léo? Ou então que arque com as devidas consequências. Imprimir transparência na gestão, porque hoje não só é um pré-requisito, mas é uma coisa legal. Hoje nós temos a lei da transparência pública, hoje nós temos o controle social funcionando na plenitude em diversas áreas, onde os conselhos não só participam, como deliberam, né, dona Inês? Nossa presidente de saúde está aqui, ela nos pauta, ela nos orienta, ela nos cobra, ela nos fiscaliza. E isso aí é um instrumento importante, porque onde há presença do controle social, certamente o zelo com os recursos públicos são muito maiores. Equilíbrio fiscal, o doutor Francisco, na fala da audiência pública de 100 dias do governo, falou 3 palavras e que a gente guarda com muita clareza, né, no nosso subconsciente, que foi lá: austeridade, austeridade e austeridade. Esta marca de austeridade dele não significa ser ruim, não. Muito pelo contrário, significa que ele, com zelo, com rigor, no trato dos recursos públicos, proporcionou não só o pagamento do 13º dezembro atrasado, como salários totalmente em dia, como os fornecedores em dia, como o resgate da credibilidade do município. Que muitas vezes pode ter errado, não de má fé, não estou afirmando nada disso, mas que pode ter errado e deixou uma situação difícil, desconfortável, que precisava desse zelo administrativo, desse rigor, dessa autoridade, e fez com que o município hoje tivesse não só a certidão negativa de débito, mas resgatando a credibilidade, principalmente perante a fornecedores e outros instrumentos. Se gasta mais do que arrecada, precisa de crédito. Isso você só terá se tiver estabilidade. E só vai ter se tiver equilíbrio nas contas. Se nós agora obtivemos as certidões, se nós agora temos resgatado a credibilidade, nós podemos buscar, por exemplo, instituições de fomento, né, para alavancar novos recursos. A Silvana está aqui, está tentando buscar recursos do BDMG, BNDES, através do PIMAT, né? Programa de... Cadê a Silvana? Modernização tributária, a Silvana estava aqui, assinou e deixou a gente. Mas a Silvana está conduzindo com muita presteza, né, com muita competência, o PIMAT, para poder buscar uma fonte de financiamento, né, diferente do bolo tributário que a União nos repassa, o Estado, que o próprio município tem, para que a gente possa conduzir melhorias dentro da nossa administração. Está ali só no próximo. Os impostos do município, né, IPTU, ISS e TBI, do resto do bolo tributário vem, são percentuais, esses aí são do município, né, Francisco? E que a gente também precisa de dar esforço de fazer com que essa carga tributária arrecadada por vocês se transforme em atividades, em políticas públicas que tragam algum benefício. Está ali o bolo tributário, União com 61%, os estados com 24%, os municípios com 15%, que é onde verdadeiramente acontecem as políticas públicas. A Márcia estava aqui na nossa reunião do Conselho e viu as dificuldades, né? A gente tem N demandas com recursos que não são elásticos, né? Dentro do PPA, nós temos que discutir qual que é o marco regulatório. Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Orgânica do Município e Estatuto das Cidades. O Estatuto das Cidades também preza que nós tenhamos audiências públicas para que a gente possa discutir as peças orçamentárias com bastante clareza, bastante transparência e fazer com que essa peça orçamentária traduza o máximo que puder ao anseio da comunidade. Por isso que nós estamos não só cumprindo um pré-requisito legal, friso isso aqui, é um avanço, Renato, é um avanço, Francisco, nossos colegas e vocês, a disposição do Júnior em fazer com que as audiências públicas sejam descentralizadas. Em vez de uma só para cumprir o pré-requisito legal da legislação, nós vamos fazer 3 audiências públicas. A primeira hoje, a segunda, segunda-feira que vem, dia 8, a terceira na outra segunda, no dia 15, né, em setores diversos da cidade, para que a gente possa não ter como justificativa do baixo quórum, apesar de hoje estar alto,
não ter sido realizada perto da sua residência. Então nós teremos 3 audiências públicas. Para quem planeja, né, você tem que ter dentro desse triângulo de matos ali, no próximo slide, 3 variáveis que são importantes, né? Pode. É o projeto de governo, a governabilidade e a capacidade de governo. A governabilidade se vem, além da credibilidade, com um poder legislativo que entenda o processo do executivo e vice-versa, com a Câmara votando e aprovando os bons projetos para a cidade e rejeitando os ruins, né? A gente tem que ter clareza nisso. A capacidade de governo, a capacidade cognitiva, a capacidade de gestão, a capacidade de liderança de equipes, fundamentalmente, e projeto de governo. Naquele projeto de governo, para nós, da administração pública, seria muito cômodo, atrás do gabinete, fazermos toda a peça orçamentária, fazer toda a lei de diretriz orçamentária, fazer o plano plurianual, vir aqui com um pacote fechado, julgar isso para fora, cumprir o requisito legal, enviar para a Câmara, esperar votar e ok. Não, mas nós queremos compartilhar com a sociedade esta oportunidade de fazer junto conosco o projeto de governo. Por isso, nós não trouxemos para cá, apesar de todos os secretários já estarem com as suas tarefas em dia, né, com todos os seus planejamentos feitos, nós optamos por não trazer para cá um pacote fechado, ouvir e inserir o que é que a gente vai captar nas audiências públicas no nosso planejamento, em que pese muitas das sugestões de vocês já poderem estar contemplados nos nossos instrumentos de planejamento. Pois é, então nós temos um ciclo, né, do planejamento orçamentário. Este ciclo, né, ele é feito através da elaboração do plano. Depois desse plano plurianual, nós fazemos a sua, obviamente, para que ele tenha embasamento legal, precisa de observar o princípio da publicidade. Então a gente dá publicidade nesse plano. Depois a gente faz a lei de diretrizes orçamentárias, depois a lei do orçamento anual, aí depois a gente vai fazer a execução orçamentária. Aquilo que está no orçamento eu posso gastar. Se não está no orçamento, eu não posso gastar. Ah, mas teve uma arrecadação e esse não está no orçamento. Que mande novamente um projeto de lei para a Câmara, que mude o orçamento e que depois você execute. Mas se não tiver no orçamento, não tem como executar. Quero construir uma unidade de móvel de não sei o que para ir para a lua. Está no orçamento? Não. Então você não pode fazer essa unidade. Se tiver no orçamento, pode. Eu falo pode porque está dentro da discricionalidade do Executivo. Né? Nós vamos fazer caso haja recursos financeiros, porque o orçamento não significa dinheiro ali na hora. Né? Significa que você tem uma reserva do estimado para que você execute determinada política pública. Depois da execução, obviamente, tem que voltar. Depois da execução, passa por acompanhamento e avaliação. Nós temos instrumentos, né, e órgãos de controle, avaliação e monitoramento das nossas ações. Lá no SUS nós temos um monte, né? Além do Conselho, tem CIOPS, tem SAG SUS, tem não sei mais o que, na educação tem mais um monte, na ação social tem lá demonstrativo sintético, tem plano de ação, tem conselho. Temos a Câmara dos Vereadores, que é fundamental não só para legislar, como fiscalizar as nossas ações. Temos os tribunais de contas, o Ministério Público, temos o Poder Judiciário, enfim. Tem N instituições de controle e avaliação, monitoramento, e aí depois fecha o ciclo de novo, né? Elabora de novo o plano plurianual e aí vai. Planejamento de longo prazo, né? Médio prazo e de curto prazo, como eu falei. Temos lá os planos diretores, temos aqui o PPA, que nós estamos discutindo aqui hoje, e a LDO e o orçamento, que é anual. Mas o que é o PPA? É um instrumento de planejamento onde os governos, né, dos 3 entes federados se comprometem no período de 4 anos a implementar de forma regionalizada. Quanto mais próximo do problema estiver o planejamento, melhor é. Por isso existem as caravanas das Assembleias Legislativas, por isso existem as caravanas da Câmara Federal, e por isso estamos fazendo também 3 audiências públicas. Significa, inclusive, a possibilidade de ser um movimento político embrionário. Nós estamos discutindo isso com muita ênfase no governo, para transformar essas audiências públicas num instrumento de orçamento cada vez mais participativo, onde a sociedade não só aqui dá as diretrizes, mas como ela coloca lá dentro da lei orçamentária anual aquilo que ela quer fazer próximo da sua casa, com um percentual de recursos de investimento previamente definidos.
Quem sabe não sai daqui, né, um embrião do orçamento participativo, que é uma bandeira bacana. De forma regionalizada, plano de investimentos prioritários voltados para o nosso crescimento aqui do município. É uma diretrizes, objetivos e metas da nossa administração, é um instrumento de gestão na medida que organiza a nossa proposta de governo em programas, ações e produtos, dando visibilidade pública e permitindo o seu monitoramento e avaliação. Ora, se eu quero fazer, por exemplo, um projeto. Qual é o seu projeto? Eu quero fazer um projeto de formar 200 meninos em quê? Em karatê, em karatê. Vai ser um artista marcial para agradar o meu amigo da família. Então ele vai lá e fala assim: o seu projeto vai ter início quando? Vai ter o meu projeto início em 2013. E o que você vai fazer? Não, em 2013 eu vou captar 200 meninos, em 2014 eu vou fazer tantos exames de faixa por ano, em 2015 também, em 2016 também, em 2017 eu quero formar tantos meninos faixa preta de karatê. E quais são os objetivos? Aí vem fortalecer a formação da sua personalidade, seguir o caminho da sinceridade, cultivar o espírito de empenho, da importância da cortesia, reprimir atos brutais, ressocializar-se com o alvo crianças em situação de trabalho infantil ou em conflito com a lei. Então tem N ali objetivos deste grande programa. E os indicadores são quantos meninos formaram, quanto você gastou, quantos meninos não estão se ressocializados, quantos meninos não tiveram recidivo no conflito com a lei, e etc, etc, etc. Este é um exemplo que a gente está citando aqui. Exigência legal prevista, igual a gente falou, né? O Estatuto da Cidade, Lei de Responsabilidade Fiscal, Constituição Federal e a Lei Orgânica do nosso município de Reação. Como deve ser concebido, alinhado com os planejamentos de longo prazo, obviamente nós temos que ter aqui a sensibilidade de, no nosso plano plurianual, assim como na nossa lei de diretrizes orçamentárias, caso existem recursos de maneira vinculada a programas federais ou estaduais, obviamente eles têm que estar contemplados aqui, porque nós já vamos vir recursos para isso, né? O Albano, na Secretaria de Educação, tem que contemplar aqui o recurso que vem lá do Fundeb. Eu tenho que contemplar aqui os recursos que vêm com Vigilância em Saúde. A Bel tem que contemplar aqui recursos que vêm lá do MDS. Se o Francisco for captar um recurso junto a uma instituição de fomento, ele vai ter que estar contemplado aqui. Então, isso aí é saber a hierarquização da transferência dos recursos que a gente tem que inserir no município também. Construção coletiva e depois fazermos com que haja o monitoramento e avaliação, com responsabilidade técnica, obviamente, potencializar e reduzir as desigualdades. Aqui nós temos que ter aquele sentimento de equidade, tratar desigual os desiguais, alocar mais recursos onde há mais necessidade. Eu não vou asfaltar novamente para Nova Lima se ali não tem um buraco ali, não tem justificativa isso. Então a gente tem que ter sensibilidade enquanto gestores para definirmos as nossas prioridades, com responsabilidade e também buscando iniciativas de parcerias junto à instituição privada. Nada impede que os municípios ousem e devem, porque não há essa falsa crença generalizada de que tudo podemos, não é uma coisa que a gente deve seguir ao pé da letra, desenvolver parcerias, como por exemplo, achar aí alguma empresa que queira financiar grandes projetos aqui, como por exemplo, um centro administrativo, ou a construção de uma nova ponte, por aí vai. Dentro dessa estruturação, hoje aqui, essa parte é uma parte mais acadêmica, essa parte é uma parte que não nos cabe ficar aqui aprofundando, porque eu acho que é mais para que a gente faça internamente. Mas nas matrizes programáticas a gente discute os projetos, a atividade finalista, o produto, o recurso utilizado, a meta, quantitativo, localização e a unidade executora. Depois a gente pega isso tudo aí, distribui em diretrizes, programa, ação, produto, meta. Então eu citei alguns exemplos, por exemplo, de educação, de saúde, nada mais é do que isso que eu citei em relação à obra, à ação social, o projeto de karatê, mas posso citar um de obra. Qual que é o grande projeto macro que vai ter na Secretaria de Obra? Nós vamos fazer uma política de fortalecimento ou de melhoria da mobilidade urbana, e vamos fazer um programa de recapeamento geral da cidade. Bom, esse é o macro. Objetivo: melhorar a qualidade de demanda, melhorar o deslocamento, furamento de pneu, a pessoa ter mais conforto, comodidade, chegar mais rápido.
Aí dentro desse grande tem os menores. O que é? Nós vamos asfaltar a Vila Duarte, vamos asfaltar a Vila de Peixe, a Rua do Peixe, nós vamos asfaltar isso, aquilo outro. Dentro disso aí, você vai fazer quantos quilômetros de asfalto? Então nós vamos fazer tantos quilômetros de asfalto, está ali o nosso indicador. Qual que é o valor? O valor que nós estamos estimando, tantos R$1.000. E qual que é o público-alvo? Nós vamos beneficiar tantas pessoas daquela comunidade que se deslocam permanentemente pela escola. E vai ser uma coisa temporal, que é limitada ou não. Se for uma ação contínua, não é. Se for um projeto, ele tem uma data de terminar. Se for contínua, como por exemplo, manutenção das escolas, manutenção de postos de saúde, campanhas de vacinação, tudo isso é de natureza contínua. Pode passar? Então está ali, são as diretrizes, ação, programa, se o Albano tem do Albano lá de creche, pode passar. Bom, aí as fontes de financiamento do PPA são as receitas municipais, que são as arrecadações próprias e as transferências constitucionais e ou do Estado, convênios de operações de crédito, parceria privada, e não orçamentárias, que são investimentos de outros níveis de governo no município. Aí vem um quadro que nós vamos ter que detalhar depois, em cada pasta, né? Elaborar isso tudo, apresentar tudo isso na forma de projeto de lei, para que o Renato, para que o Ivone tenha uma sensibilidade de aperfeiçoar, né? E fazer a devida aprovação. Depois disso, de aprovado, volta para o Poder Executivo, na forma de lei, e a gente tem que executar. Executa e depois nós temos que ser controlados, através de todos os instrumentos que a gente já falou de controle, e também através de portal de transparência, de audiências públicas na Câmara, para que a gente possa prestar conta à sociedade se o dinheiro está sendo gasto, bem gasto, da forma como foi aprovado. O alcance do PPA alcança o Poder Executivo Municipal, né, o Poder Legislativo. Está lá o projeto de lei, programa de trabalho, aprovou, mandou para a gente, executa, fiscaliza e a roda gira. Para não tornar mais cansativo, que eu já estou, vamos finalizar aqui agora e abrir, né, obviamente agora, para as considerações, né? Ou para dirimir qualquer dúvida, ou tentar sanar qualquer dúvida que tenha aqui, sobretudo da sociedade civil, de quem quiser, nos colocamos à disposição, eu e o corpo técnico, todo o governo, as secretarias, para que a gente esclareça, e a partir daí, abrir as inscrições, estão sendo feitas com o João Paulo, né? Quem quiser pode levantar a mão, para constar em ata, nós vamos dar a redação, a fala de vocês, então peço que fale o nome todo, e o bairro onde mora, né, para a gente colocar na ata, e aí vai dar a redação para colocar. Então aí a gente faz a redação, as pessoas vão explanar o seu ponto de vista. Muitas das questões podem ser inclusive abertas, né, com o debate do Executivo, a gente vai tentar justificar o que tiver justificativo, explicar o que tiver que explicar, mas fundamentalmente